O frio intenso do inverno passou e o clima começou a esquentar. De pé na vila, Leilin já podia ver os minúsculos pontos verdes de longe. Nos campos próximos, havia até agricultores trabalhando laboriosamente. Um ano passou sem saber, já tenho 15 anos. As mãos de Leilin pressionavam o peitoril da janela e seus olhos pareciam desconcertados. Todas as folhas violetas de Ove disponíveis em Extreme Night City foram compradas por ele. Com a preparação contínua, ele conseguiu 5 poções Azur, trazendo sua força espiritual para 5,8. Infelizmente, qualquer poção, quando usada excessivamente, produziria uma resistência em relação a ela, e os efeitos seriam reduzidos com o tempo. Originalmente, ele estimara que sua força espiritual alcançaria um valor de 5,9 com os recursos disponíveis. No entanto, na realidade, ficou aquém de 0,1 sem causa aparente. Neste momento, só posso colocar minhas esperanças em Fraser e no resto das pessoas que foram às cidades vizinhas para comprar o ingrediente. Leilin descansou no peitoril da janela. Ele esticou as mãos e arrancou um monte de frutas vermelhas da mesa mastigando-as como lanches. Comparado a outros acólitos, no entanto, meu progresso é parecido com voar. Afinal, até o herdeiro de uma grande família não pode usar poções interminavelmente. Além disso, essas são poções preciosas que podem aumentar a força espiritual. Dentro de um mês, Leilin já perseguiu os acólitos da 5ª série que se afastaram dele há um ano. É uma sorte que eu esteja fora da academia. Só então eu sou capaz de seguir meus experimentos sem temer as consequências, e usar poções como essas. De repente, Leilin se regozijou com os benefícios que a guerra lhe trouxe. No entanto, mesmo que a guerra termine agora, eu não me atreveria a voltar. Eu devo, pelo menos, esperar até que a duração da missão de 3 anos seja alta. Só então minha desculpa será plausível. Naquele momento, Leilin estimou que ele já seria um acólito nível 3. Além dos professores, ele seria considerado como tendo poder e seria considerado um membro mais importante. Além disso, com esses anos como cobertura, ele teria tempo suficiente para pensar em algumas explicações para cobrir seus rastros. Mestre! Um emissário do senhor da cidade chegou com um convite. Ana bateu na porta, entrando só depois de conseguir a permissão de Leilin. Por causa de alguns feitos de Magus, seu rosto parecia tão jovem como sempre, nunca mudando. Um convite. Leilin ficou um pouco cético. Ele não teve muitas relações com o Visconde Jackson durante todo esse tempo. Depois de olhar a missiva, uma reunião? No convite, foi especificamente declarado que Marf e seu círculo de pessoas foram convidados, que são todos acólitos. Leilin supôs, poderia ser? Alguma coisa misteriosa aconteceu que requer a ajuda de mágicos? Ana, prepare uma carruagem de cavalos e um conjunto de roupas formais para mim. Eu tenho que sair por um tempo. Leilin disse isso sem pensar outra coisa. Em direção ao grande cavaleiro, Visconde Jackson, que também era o senhor da cidade extrema da noite, era difícil para um acólito interferir em seu poder. Portanto, Leilin não queria estar em condições ruins com ele. Além disso, devido à diminuição da oferta de Ove Violet Leaves recentemente, Leilin não tinha outras coisas importantes para fazer, então ele poderia arranjar tempo para este encontro. Eu vou dar uma olhada e não vejo Marf há algum tempo. No coração da Extreme Night City, o prédio em forma de castelo, construído com pedras cinzentas, era extremamente magnífico. Havia muitos soldados patrulhando a área, revelando seu prestígio. Tá. Uma carruagem de cavalos pretos parou de repente em frente ao castelo do Lorde da cidade. A porta da carruagem se abriu e um jovem nobre de cabelos castanhos desceu dela. Ele parecia bastante magro, mas seus olhos brilhantes estavam cheios de vigor. Naquele mesmo instante, outra carruagem de cavalos, feita de madeira marrom avermelhada, parou ao lado dela também. De lá saiu um velhote de barba branca carregando um livro. Ele irradiava uma aura erudita. Depois de ver Leilin, cada ruga no rosto do velhote soltou-se quando ele sorriu. Ele tomou a iniciativa e abriu os braços. Faz muito tempo, meu amigo. Estou muito feliz em conhecê-lo, Scholar Marf.
Leyland sorriu enquanto gentilmente abraçava o velho. Seu relacionamento com Murphy foi muito bom. Embora esse velhote tivesse alguns deméritos, mas era inegável que algumas de suas experiências eram uma fonte de grande esclarecimento para Leyland. Quando Leyland chegou pela primeira vez a Extreme Night City, Murphy também deu muita ajuda a Leyland. Ambos conversaram casualmente. Eles lançaram seus cartões de convite ao mesmo tempo em que passaram pela entrada vigiada. Uma pessoa, como um mordomo, conduziu Leyland e Murphy pelo jardim e levou-os a uma pequena sala de estar. Vários residentes acólitos já estavam lá e Leyland foi em frente para cumprimentá-los. Havia um sofá circular no meio da sala de estar, com uma mesa de mogno no centro. Parecia sugerir igualdade entre status e níveis. Bem-vindos, meus amigos! O resistente Visconde Jackson entrou. Ele parecia o mesmo, para Leyland, como parecia há um ano. O tempo não parece ter causado nenhuma mudança nele, a não ser mais alguns fios de cabelo brancos atrás das orelhas. Senhor da cidade. Os acólitos acenaram com a cabeça. Venha, não há necessidade de formalidades. Sente-se. O Visconde Jackson sentou-se casualmente no sofá e as criadas que usavam blusas de corte baixo serviram chá vermelho como refrescos, com bolos e biscoitos com sabor e biscoitos. Por que a atmosfera parece ser uma conferência e um chá da tarde? Embora ele tivesse dúvidas, Leyland nunca revelou nada. O Visconde Jackson e os acólitos sentaram-se em círculo e, de tempos em tempos, discutiam as últimas notícias. No geral, a atmosfera parecia extremamente amável. Uma pena, Visconde Jackson é conhecido por ser uma pessoa de sangue frio. Ouvi dizer que, para reprimir um motim, ele ordenou imediatamente a execução de uma aldeia inteira, mesmo pendurando as cabeças de todos os residentes em estacas de madeira. Leyland ainda colocou um maneirismo amigável, mas no fundo ele exclamou, como esperado, para interagir harmoniosamente, é preciso primeiro ter o pré-requisito de igual poder. Sim, falando do Barão Fay, ele ficou recentemente angustiado com os problemas da loja de remédios. O Visconde Jackson falou inadvertidamente disso enquanto conversava à toa. Também já ouvimos falar dos bosques murchadores de Dark Night Woods há algum tempo. Só que ainda não chegamos a nenhuma solução. Um acólito sentado ao lado falou, brincando de ser um personagem interessado em se aprofundar mais nesse tópico. As sobrancelhas de Murphy se franziram. Acredito que meu senhor Visconde definitivamente terá uma solução, certo? No entanto, o Visconde Jackson sorriu ironicamente. Meus amigos. Já usei corvos para informar a família real, mas até agora não recebi nenhuma resposta. Estou completamente perplexo sobre o que fazer nesta situação. Família real. O coração de Leyland bateu forte. A família real por trás do reino de Paulfield foi apoiada pela Abyssal Bomb Forest Academy. A relação entre as duas partes era extremamente complexa. Esta missão que aparece na Abyssal Bomb Forest Academy finalmente não era mais estranha. Falando nisso, ele foi até mesmo o representante enviado pela Abyssal Bomb Forest Academy para remediar este problema, mas ele tinha sido indiferente sobre isso. Ele finalmente forçou o Visconde Jackson a não ter solução a não ser pedir ajuda a esse grupo de acólitos. Embora no fundo, ele sorriu cinicamente, na superfície, Leyland ainda estava na mesma frente. Ele pegou a xícara de chá quente e tomou um gole, sem qualquer intenção de possuir. É apenas uma criatura de alto nível que sofreu uma mutação? Pode ser que Ciri não consiga resolver isso. Perguntou um homem ruivo de meia idade. Leyland reconheceu essa pessoa. Ele abriu uma loja de roupas em Extreme Night City e muitas roupas em sua casa foram compradas de lá. Os moradores da cidade sabiam que o dono dessa loja de roupas era um homem simpático de meia idade, que até tem uma filha linda. Mas eles nunca souberam que ele era um mago. Verdade seja dita, eu já ataquei uma vez antes. Eu até matei uma criatura do tipo lagarto, mas não ajudou em nada o caso das madeiras murchas. O Visconde Jackson sacudiu a mão. Neste momento, a área das matas se expandiu para um espaço de cerca de 2 aldeias. Se não for resolvido, mais cedo ou mais tarde, abrangerá toda a Dark Night Woods. Quando isso acontece, obter outra erva seria apenas um sonho. O Visconde Jackson cerrou os punhos.
A indústria de ervas era o pilar da economia de Extreme Night City. Todos os anos, o castelo do Lorde da cidade ganhava muito com os altos impostos que impunha a esses ofícios. No momento, sua receita tributária havia sido drasticamente reduzida. Não era de admirar que o Visconde Jackson não pudesse ficar parado. Você poderia nos dar uma olhada na composição de algumas partes do corpo daquele lagarto? Murphy perguntou. Sim. O Visconde Jackson bateu palmas e uma empregada de cabelos dourados trouxe uma bandeja de prata. Exibido nele havia algumas escamas marrom-amareladas. Os acólitos vizinhos pegaram um pedaço e Leylin também colocou um em suas mãos. Aí lasca! Digitalize! As escamas amarelas e castanhas eram do tamanho de um polegar, frias ao toque. Suspeito de ser a escala de uma criatura mutante, estimada em ser uma mutação de um tipo de lagarto no reino Polfield. A superfície emite radiação suave, a qualidade é uma bagunça, materiais extraíveis foram destruídos, inúteis como material componente. O AI-chip transmitiu a informação após a digitalização. Não é de admirar que os magos do Canyon não tenham reagido. Simplesmente não havia uso das partes do corpo desta criatura para mágicos. É todo o corpo, nem vale um cristal mágico. Quem faria uma tarefa tão árdua, mas pouco compensadora? Leylin estava um tanto iluminado. Para os magos, os benefícios eram primordiais. Eles não farão nada que não tenha benefícios. O caso das madeiras murchas aconteceu nos limites da Extreme Night City. Se houvesse algum benefício ou algum mago que gostasse do material das criaturas, ele teria sido resolvido pelos acólitos no ponto de recurso na Ravina. O fato de deixar esse estado atual continuar significou apenas uma coisa: não havia nenhum benefício em resolver o desastre devastador dos bosques, apenas problemas. Se houvesse algum benefício, eles seriam pequenos demais para cobrir as perdas potenciais que um empreendimento acarretaria. Foi por isso que não foi resolvido depois de tanto tempo. Que pena! Não é uma criatura de alto nível que os mágicos precisam, apenas um organismo mutante, que não tem utilidade para eles. Murphy disse depois de pegar uma lupa como objeto e examinar a escala por algum tempo. Ele chegou à mesma conclusão que Leylin. Como é isso? Alguma solução? O Visconde Jackson demonstrou uma expressão esperançosa e olhou para os convidados. A maioria dos organismos mutantes foi causada pela exposição a longo prazo de seus arredores. Sem maiores detalhes e pesquisas, não posso chegar a uma conclusão a partir disso. Além disso, eu não acho que essa criatura seja a principal culpada pelas madeiras murchas. Murphy sacudiu a cabeça. Estou disposto a dar 30 Magic Crystals para cada pessoa, além de 5.000 moedas de ouro para pedir a vocês que explorem a área. Que tal isso? Este é o meu pedido, porque somos velhos amigos. O Visconde Jackson olhou para as pessoas do círculo e viu que os outros acólitos também não tinham interesse. Ele não pôde evitar apertar os dentes ao afirmar isso. Como é problemático para o meu senhor Visconde, eu definitivamente não vou recusar. Murphy disse um tanto relutante.